Atualmente, Natal possui mais de 800 mil habitantes e está administrativamente dividida em 4 zonas e 36 bairros. Entretanto, a cidade demorou a crescer. Desde a sua fundação em 25 de dezembro de 1599 até meados do século XX, Natal foi uma cidade pequena, se comparada a outras capitais fundadas no período colonial, como Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Mas pensem comigo, esse progresso e modernização que demoraram a chegar, será que beneficiaram todos de forma igual? Já deu para perceber que as regiões de Natal não são iguais. Elas cresceram de formas diferentes. A primeira investida maciça de recursos em obras urbanas no Natal aconteceu no período histórico chamado Belle Époque, e as mudanças se concentraram basicamente na região leste da cidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse período? No início do século XX, Natal passou pela primeira grande transformação urbana com a intenção de sanar problemas de infraestrutura e embelezar parte da cidade no estilo europeu. Na Ribeira, a construção da Praça Augusto Severo, originalmente chamada Praça da República, ao mesmo tempo que tentava sanar os alagamentos que isolavam esse bairro, proporcionava para as elites que moravam na cidade alta um espaço civilizado para passeio e lazer. Também na Ribeira foi construído o Teatro Carlos Gomes, hoje Alberto Maranhão. Nessas obras foram utilizadas as verbas destinadas a socorrer a população afetada pela grande seca da década de 1920, e o dinheiro emprestado por um banco francês, que deixou o Estado endividado. Para a população miserável que fugia da seca, havia muito trabalho nessas obras, por vezes recebendo em troca nada mais que um punhado de farinha. Enquanto isso, as áreas habitadas pela população mais pobre continuavam desassistidas. Era o caso do Paço da Pátria, onde funcionava uma feira livre, e do Baldo, ponto de encontro das lavadeiras, com suas habitações precárias e ruas de barro, onde doenças contagiosas proliferavam com frequência. Em 1942, depois de intensas negociações entre o governo brasileiro, presidido por Getúlio Vargas, e o presidente estadunidense Franklin Delano Roosevelt, os Estados Unidos instalaram uma base militar em Parnamirim, que na época integrava o município do Natal. Em troca do território cedido para a base, o governo brasileiro recebeu recursos financeiros. A instalação da base militar em Parnamirim Field e a chegada dos soldados aliados mudou o perfil da cidade, provocando impactos econômicos e sociais. Natal, que tinha aproximadamente 50 mil habitantes, teve a população duplicada e as atividades econômicas expandidas no sentido de atender às demandas dos soldados aliados por produtos e serviços pagos em dólar. Esse crescimento também atraiu pessoas do interior e de outros estados, procurando oportunidades de comércio que cresciam nas áreas centrais da cidade, e trabalhos em obras como a construção da pista que ligava Natal a Parnamirim, que empregou 6 mil pessoas e expandiu os limites da cidade para onde hoje se encontra o cruzamento da Avenida Hermes da Fonseca com a Avenida Alexandrino de Alencar. Entretanto, esses investimentos em pavimentação, drenagem e criação de novas avenidas não favoreceram todas as regiões, sendo concentrados principalmente nos bairros da Ribeira, Tirol e Petrópolis. Os bairros excluídos do progresso, tais como Rocas e Paço da Pátria, e áreas periféricas como o bairro Nordeste e as Quintas, sofriam, por exemplo, com a falta de abastecimento de gêneros alimentícios, que eram destinados prioritariamente aos soldados americanos e para a elite da cidade. A corrente migratória procedente do interior para a capital, nessa época, piorou a situação dessas regiões, sem planejamento, infraestrutura, moradias e condições de transporte adequados às necessidades da população. Na década de 1960, a capital voltou a atrair investimentos. Com a redução da produtividade agrícola, notadamente algodão e cana-de-açúcar, principais produtos da região, iniciou-se a expansão progressiva do setor terciário, e entre eles, do turismo. Foi em 1965 que o famoso Hotel Internacional dos Reis Magos foi inaugurado, objetivando o crescimento turístico e econômico da cidade. No entanto, não foram apenas turistas que vieram para Natal. Nesse período, muitos migrantes vindos do interior do estado, fugindo da seca, da dificuldade ao acesso à terra, da miséria e da falta de perspectiva de melhoria das condições de vida, estabeleceram-se nas zonas periféricas, em bairros como Bom Pastor, Bairro Nordeste e Cidade da Esperança, situados na zona oeste da cidade. Em consequência da migração, na década de 1970, o governo passou a construir conjuntos habitacionais na cidade. Nesse movimento de expansão, foi construído o campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
entre os bairros de Lagoa Nova, Capim Macio e Nova Descoberta. Por outro lado, os bairros como Candelária e Cidade da Esperança foram concluídos, embora isso não bastasse para solucionar o problema gerado pelo crescente aumento populacional, em especial na Zona Oeste e na Zona Norte, onde não havia acesso a serviços básicos, como, por exemplo, transporte, saúde, educação e segurança. No final da década de 1970, quando o governo ditatorial de Ernesto Geisel recorreu a empréstimos estrangeiros para a execução do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, Natal foi beneficiada com várias obras, como construção de hotéis e da Avenida Senador Dinarte Marés, chamada Via Costeira, ligando as zonas sul e leste de Natal, rodeada por uma rede hoteleira luxuosa pertencentes a grupos privados. Houve também pavimentações de outras vias, construção de viadutos, serviços de drenagens, bem como a criação de museus e da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Na década de 1990, houve uma continuidade de investimentos destinados ao desenvolvimento do turismo na cidade, sobretudo no bairro de Ponta Negra, fazendo do Morro do Careca o principal cartão postal da cidade. A Zona Sul recebeu grandes investimentos privados, com a inauguração de 3 shoppings, o Natal Shopping, o Via Direta e o Praia Shopping, e supermercados como Hiper Bom Preço e o Carrefour, redimensionando o uso e ocupação do espaço nessa região da cidade. Tais investimentos não foram percebidos nas demais áreas da cidade. A permanência de velhos problemas como a falta de saneamento, a violência urbana e a falta de drenagem e pavimentação ainda eram uma realidade bastante presente na vida do natalense. Mas é o problema do trânsito que vai tirar o sono da população. Com o rápido crescimento populacional na zona norte e oeste na década de 1990, o tráfego de veículos entre as duas margens do rio Potengi, através da ponte de Igapó, ficou intenso e lento, o que também se verifica no gancho de Igapó, no viaduto de Ponta Negra e na BR-101. Como se vê, os investimentos destinados a estimular o turismo na cidade não atingiram todas as zonas de maneira igual. O resultado disso foi o crescimento de uma cidade dividida, marcada por profundas desigualdades regionais. Vamos comparar as diferentes zonas que integram a cidade do Natal e conhecê-las um pouco melhor? A Zona Norte foi a área que mais cresceu nos últimos anos em Natal. O aumento da população ocasionou necessariamente a busca por habitações. Com a população mais pobre tendo dificuldade em pagar os preços cobrados pelas moradias nas áreas mais próximas ao centro comercial da cidade, a Zona Norte se tornou a principal opção de boa parte da população. Hoje, ela é considerada a maior região administrativa do município com maior número de habitantes. O surgimento de novos bairros na região e o deslocamento de um grande número de pessoas entre a Zona Norte e as demais regiões de Natal não foi acompanhado de um planejamento adequado para que os transportes públicos suprissem as necessidades da população. O resultado do grande número de pessoas dispondo de poucas linhas de ônibus é a superlotação. O desconforto da população ainda é piorado pela falta de drenagem e pavimentação em muitas ruas dessa região. Já na zona sul de Natal, o progresso foi motivado pelo desenvolvimento das atividades turísticas. As praias dessa região são conhecidas em todo o país, estando próximas aos shoppings da cidade e ao campus universitário. É onde a vida noturna acontece. Porém, o crescimento das atividades turísticas na Zona Sul foi acompanhado pelo aparecimento de problemas como furtos, roubos e prostituição. Apesar de serem problemas antigos, o incremento das atividades comerciais e circulação de um grande número de estrangeiros aumentaram a incidência desses crimes nessa região, que não conta com o aparato policial necessário para coibir esses crimes de forma eficiente. A população da Zona Oeste de Natal aumentou consideravelmente nos últimos anos, tornando-se a segunda zona mais populosa do município e em área territorial. Todavia, é a região que possui mais bairros em situação de risco da cidade, pois suas casas são construídas sem a permissão da prefeitura, sem alvará e habite-se. Como consequência dessas construções irregulares, bem como a escassez de políticas públicas efetivas na cidade, a população sofre com a falta de saneamento. Até recentemente, no bairro de Cidade Nova, funcionava um lixão a céu aberto, não possuindo um tratamento ideal. Atualmente, essa região é a de maior densidade demográfica, especialmente nos bairros de Mãe Luísa, Areia Preta e Rocas, e de menor taxa de desenvolvimento de domicílios. Possui uma grande disparidade entre os seus bairros, que possui desde bairros dormitórios a grandes áreas comerciais. Possui áreas com as maiores taxas de IPTU da cidade, como Tirol e Petrópolis, e áreas que recentemente passaram por tragédias, como em Mãe Luísa, onde uma gigantesca cratera se abriu durante a realização da Copa do Mundo de 2014, ocasionando o desmoronamento de algumas casas. As causas apontadas pelas autoridades responsáveis foram um grande número de sistemas irregulares de esgoto,
ocupação desordenada de uma área de risco e um sistema de drenagem antigo e sem manutenção.